ter um único Estamos sujeito, assistindo uma então uma única coletiva de autoridade imprensa perseguindo. da direita lá no Salão Azul, no Senado Federal. Eles que marcaram uma próxima reunião hoje, daqui meia hora, às 2 horas da tarde, para, enfim, deliberar de que forma os parlamentares vão agir daqui para frente dentro da Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Eles já disseram aqui que vão enviar um pedido aqui para o Gumota, vão marcar uma reunião com ele também. Então, enfim, já tem uma reunião aí da direita para deliberar sobre essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Andresa, vamos lá, a gente ouviu a senadora Damares Alves falando que estava há 15 minutos na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro junto com a Michelle, e aí ela ficou muito indignada com várias coisas desse episódio de hoje. Disse que a polícia entrou armada, que não precisava disso, que a polícia entrou armada na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e que pegou a primeira-dama de pijamas, né, com a filha, enfim, ali, como qualquer um de nós estaria em casa àquela hora da manhã, né? Pois é. Então, tem alguma coisa aí nessa entrada da polícia na casa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também se recusou a falar sobre isso na entrevista que ele deu agora há pouco, quando foi perguntado como que a Michelle reagiu, né? Ela estava em casa, obviamente. Ele disse que ele não iria mentir, então que ele preferia não falar sobre esse assunto. E agora a Damares relata que teve, né, sugere ali que teve alguma cena de constrangimento com relação a Michelle, que estaria ali de pijama, e fala para o Supremo Tribunal Federal: eu espero que essas imagens não sejam divulgadas. Então, alguma coisa ocorreu, a gente vai, né, tentar apurar aqui ao longo do dia o que foi que ocorreu nesse sentido. Com relação às armas, é até curioso, né? A polícia, os bolsonaristas reclamarem de armas, né? Eles são totalmente armamentistas, mas com relação a isso, é praxe que a Polícia Federal entre armada, porque não se sabe como que uma pessoa que está sendo alvo de uma busca e apreensão, alvo de uma medida policial, como que ela vai reagir, né? Então ela pode ter armas lá dentro da casa, ela pode tentar... Vamos lembrar aqui da cena do Roberto Jefferson, né, que jogou granadas ali nos policiais. Então é uma medida também de proteção, é praxe que isso ocorra, que não é praxe, né, algum tratamento que não seja correto ali, que não seja, né, humano com as pessoas que estão sendo alvos de busca e apreensão. Não é o que a gente sabe até agora, a gente precisa investigar, apurar melhor do que a Damares está colocando com relação a Michelle, mas o fato é que alguma coisa ali ocorreu que deixou, né, o Bolsonaro, inclusive, mudo com relação a isso. A Damares coloca dois pontos importantes aí. Ela alça a Michelle como a grande líder da oposição a partir de hoje. Ela diz: a Michelle nasceu hoje uma grande porta-voz da oposição. Então ela já está sugerindo que a Michelle vai ser a voz do Bolsonaro pelas redes sociais, ou nesses encontros que o Bolsonaro não poderá mais ir. Então a Michelle pode ser que vá nesses encontros com os embaixadores, nessas reuniões que o Bolsonaro não pode mais participar. Ela pode fazer essa conexão ali com o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, se emociona na entrevista quando ele diz que não pode mais conversar com o filho e nem com a nora. Esse é um ponto que ele coloca como ponto mais difícil ali, né, dessas medidas que foram tomadas contra ele, que ele diz que foram medidas humilhantes pelo Supremo Tribunal Federal. E a Damares, então, coloca a Michelle como esta pessoa que vai representar o presidente neste momento, e ela clama, ela chama a população de evangélicos, a população conservadora, para todo mundo agora ser esta voz que o Bolsonaro não pode mais ter nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes, acho que se esqueceu de proibir o Bolsonaro de dar entrevistas, porque geralmente é praxe também que nessas decisões ele proíba, né, além de se usar as redes sociais, que se dê entrevistas também. Pode ser que saia alguma medida nesse sentido, porque o Bolsonaro está ocupando este espaço, ele já deu várias entrevistas hoje e certamente vai continuar fazendo, porque a partir das entrevistas ele acaba pautando, né, Neila, as redes sociais, porque isso repercute, obviamente, em espaços que ele não pode mais ter. O Bolsonaro admite que a direita sofreu aí um dano com essas questões aí do Donald Trump, da tarifa, e agora, segundo ele, vai sofrer um dano ainda maior, porque ele, que é o grande porta-voz da direita hoje no país, está fora das redes sociais, e é por ali que ele faz essa comunicação, né, com o seu público. Mas ele
Dificuldades, né? Como você disse, se ele continuar conseguindo conceder as entrevistas, os demais bolsonaristas certamente vão repercutir isso nas redes sociais. A gente tem um grande exemplo disso, que é o Nicolas Ferreira, um deputado que alcança milhares não, milhões de visualizações com seus posts nas redes sociais. Mas é isso, a senadora Damares Alves deixando muito claro que a Michelle Bolsonaro, a partir de hoje, deve ser uma líder, uma das líderes, ela diz como a líder da direita no Brasil. E mais cedo, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou dos nomes do PL aí para as eleições de 2026 e disse Michelle Bolsonaro pelo Senado, aqui pelo Distrito Federal. É claro que isso pode mudar até lá? Pode. Mas então, por enquanto, é assim que estamos. Mais cedo, sim. Desculpa te interromper, mas que o Bolsonaro fala, inclusive, né, de que ele quer ter 40 e pouco votos, né? Acho que tem uma informação, uma break news agora, né? Temos uma informação de momento agora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, então, concordando com a decisão dele de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro com as restrições, então, que ele já vem seguindo, entre elas, de uso da tornozeleira eletrônica. Para quem não está entendendo nada, eu já contei aqui, o próprio ministro Alexandre de Moraes teve a sua decisão, deu a sua decisão monocrática, mas pediu que, de forma urgente, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, abrisse uma votação no plenário virtual da Corte, hoje ainda, para que essa decisão monocrática dele fosse referendada pela primeira turma, que é a turma que está julgando aí o caso da trama do golpe, todos os casos envolvendo aí Jair Bolsonaro. Decisão referendada, Bolsonaro continua seguindo as medidas restritivas impostas por Alexandre de Moraes. O objetivo do Moraes aí é conseguir respaldo, né, para a decisão unilateral ali que ele tomou e, claro, ele está ali num ambiente controlado ali por ele sabe que a primeira turma é maioria Moraes, né. Com relação ao que a gente estava falando do Senado, que eu te interrompi, me desculpe por isso, Neila, é só porque a estratégia da direita para 2026 é fazer a maioria do Senado. Sim. O Bolsonaro, inclusive, coloca isso, né, e diz que essa é uma das justificativas, né, para esse cerco com relação a ele, para que a direita não consiga fazer maioria no Senado. Então, tendo a maioria do Senado, eles controlam uma das casas legislativas e uma casa que, num processo de impeachment, é quem dá, inclusive, a palavra final. Claro, eles não conseguiriam controlar a Câmara, que são 513 parlamentares, mas o Senado são apenas 81 e ali é mais fácil de você controlar. Então, a ideia da direita é fazer mais da metade dos senadores nas eleições de 2026. A esquerda já se atentou para isso e o presidente Lula já falou isso publicamente, que é preciso reforçar essa disputa para o Senado no ano que vem. No ano que vem serão 2 vagas para o Senado. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, termina o mandato dele, precisaria se reeleger. Se eu estiver errada, depois a produção peço que me corrija, mas imagino que termine agora o mandato dele, porque começou lá junto com a eleição do pai dele, e termina agora com o Lula. O Senado são 8 anos, né? Então vai ter uma renovação importante do Senado, porque cada estado vai renovar 2 vagas, então a grande atenção para as eleições de 2026, Neila, é o Senado, e se a Michelle vier para o Senado, ela vai ser uma voz importante. Agora, ela é um nome ali no banco de reservas também para as eleições presidenciais, vaga hoje que para o bolsonarismo é do Eduardo Bolsonaro. Isso se ele puder concorrer, né? Agora com enfim, está sendo investigado aí pelo Supremo Tribunal Federal, claro, ainda não está inelegível, não tem nenhuma decisão que trate de inelegibilidade de Eduardo Bolsonaro, mas até lá muita água vai correr, de fato, como a Andresa disse, hoje o nome mais forte é sim Eduardo Bolsonaro, mas se a canoa virar, se o vento bater, pode ser que Michelle seja esse próximo nome. Bom, Damares estava falando sobre isso. Ah, você falou sobre o Flávio. Mais cedo ele fez uma postagem, publicou um tweet, né? Tweetou xistou pela primeira vez sobre a questão sobre a questão da taxação. Pela primeira vez, ele fala que seria justo que Donald Trump suspendesse a taxa de 50% sobre importações brasileiras e
ali impor uma sanção individual em quem persegue os cidadãos e empresas americanas. Então, pela primeira vez, a gente vê Flávio Bolsonaro dizendo que Donald Trump deveria voltar atrás e não punir todos os brasileiros. Mas, logo em seguida, ele acabou apagando essa postagem, viu, gente? O presidente Bolsonaro, ex-presidente, até foi perguntado sobre isso. Mas o que a gente estava comentando aqui no estúdio, né, Andresa, é que agora a gente já não sabe mais se Jair Bolsonaro havia concordado com essa postagem aí de Flávio Bolsonaro. Pois é, eu queria ver essa mensagem de WhatsApp que o Bolsonaro mandou para o filho depois que saiu essa postagem, né? Ou o próprio Eduardo. Assim, o grupo da família Bolsonaro, se bem que não pode mais o grupo da família, tem que ser... Tiraram o Eduardo do grupo da família, ele não pode mais conversar com o próprio pai. Então, mas deve ter rolado ali um belo de um puxão de orelha, porque o Flávio Bolsonaro veio num discurso completamente antagônico ao que está ocorrendo ali pelo Eduardo, pelo próprio Bolsonaro, e acho que incomodaria até o Donald Trump, né? Poxa, ele está falando ali, né, a favor do pai dele e ele vem contra uma tarifa que o Trump impôs. Falou mais alto ali a pressão do mercado financeiro, né, e do empresariado, do setor industrial do Brasil, para que o Donald Trump recue, né, dessa ameaça, né, de tarifar todos os produtos brasileiros, como ele gosta de dizer, bastante em caixa alta, em 50% a partir do dia 1º de agosto. E então, o Flávio acabou reverberando um pouco isso e o fato dele ter apagado esse post, mas como dizem, o print é eterno, né? Ficou ali, mostrou ali, né, uma divisão ali na avaliação da família. O Flávio costuma ser um pouco mais ponderado e o Eduardo é muito radical. Com relação ao Eduardo, vale retomar aqui que o Bolsonaro disse na entrevista que o Eduardo não volta mais para o Brasil, vai tentar se tornar um cidadão norte-americano, muito provavelmente isso não vai ser difícil para eles, o Trump deve conceder ali o green card para ele, e vai tentar, né, ser um parlamentar nos Estados Unidos. Ele disse que ele fala muito bem o inglês, que ele fala espanhol e que também ele fala, acho que é árabe, né? Árabe, nos surpreendeu, né, com essa informação. Então, o nosso poliglota, né, Eduardo Bolsonaro, vai tentar voos ali, né, pelos Estados Unidos. É possível que ele, se naturalizando, ele possa, sim, disputar as eleições, né, para o legislativo norte-americano. Agora, a Neila vai saber falar melhor do que eu. O Bolsonaro também aprendeu um pouco de inglês, né? Tá praticando ali o Duolingo, né, Neila? Tá, é incrível que